Boa noite, começa agora mais um ND. Nosso assunto de hoje é gravidez na adolescência e violência digital. Um assunto sério que exige muito debate e posicionamento da sociedade e do poder público. E sobre isso a gente conversa hoje com a doutora Isabela Castro de Castro, membro da Comissão do Feminismo da ABRATE. Boa noite, doutora, bem-vinda. Muito prazer em estar aqui com vocês também. Boa noite a todos. Também conversamos com a psicóloga Gisela Monteiro. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Peço desculpas por estar um pouco afônica, mas acho que dá para ouvir. É isso aí. Vamos conversar então sobre um assunto que é muito sério e precisa de um debate em torno disso, que é a questão da violência contra a criança, da gravidez na adolescência. Conforme o governo federal, a cada ano, mais de 500 mil meninas entre 10 e 19 anos têm filhos no Brasil. Número alto, né? Altíssimo. O que eu acho que isso é só a pontinha do iceberg, porque se ela ficou grávida, é sinal de que ela não usou preservativo. Junto com a gravidez, ela poderia ter pego alguma doença seríssima. A gente tem HPV, AIDS e tantas outras doenças venéreas. Então, esse jovem, ele não está se cuidando, ele não está se preocupando com a saúde. É uma irresponsabilidade sem tamanho com relação à sua própria saúde, ao seu corpo e a assumir essa gravidez, essa possível gravidez. Eles correm esse risco como uma naturalidade incrível. Então, eles precisam entender as consequências que esse ato sexual sem o preservativo vai implicar. Ninguém está dizendo que não é para ter relação sexual. Pode aproveitar, pode curtir, vai usufruir, é um momento, é um descobrimento, né? Então, aproveitem, mas aproveitem com segurança. Isso é o que é importante colocar. Gisela, dá para a gente traçar um perfil desse adolescente de hoje? Como ele pensa? Então, acho que o adolescente tem uma variedade, principalmente de acordo com a classe socioeconômica, né? Então, a gente vê jovens meninas, por exemplo, de 14, 15 anos, 13, cuidando de irmãos mais jovens da classe média baixa, da classe trabalhadora e da classe média, média alta, indo para a escola. A gente tem uma evasão de ensino médio alta, é o povo do nem estuda nem trabalha. Onde é que estão esses jovens fazendo o quê, né? Então, tem uma grande variação do comportamento da adolescência de acordo com a situação de vida, com a circunstância da família, né? Eu acho que para a gente entender essa questão também, a gente precisa entender quem são os pais desses adolescentes, né? Que geração é essa? No que ela foi formada e o resultado são esses filhos. O que essa geração, esses pais desses adolescentes foram ensinados? De repente a não ter tanto limite, não obedecer tantas ordens? O que a gente vê um pouco, quando a gente fala dos adolescentes, a gente é feito para procriar. E a gente, na adolescência, tem o desenvolvimento dos caracteres secundários, né? Da mulher, acúmulo de gordura, mama, seio, possibilidade de gravidez, dos meninos a mesma coisa, pelo na perna, mudança de voz, fica um pouco como eu estou hoje. Então, esse processo é um processo natural. Então, eles são feitos para isso e têm vontade de praticar, de experimentar. O que eu percebo dos pais é que os pais estão perdidos no sentido de como eu faço, o que eu falo, como eu oriento. E eu sempre digo, fale, faça e oriente do jeito que você sabe e consegue. Converse como um outro assunto. É que a sexualidade não é um assunto qualquer, né? Quando a gente fala da sexualidade dos nossos filhos, a gente lembra da nossa. Como é que foi a minha iniciação, o meu momento histórico. Outro dia, ouvindo no carro, estava ouvindo uma música da discoteca, falei para minha filha, eu dancei muito essa música. Ela olhou para mim com uma cara, falei, então, já tive 15 anos também, né? A gente já viveu isso. Então, eu sinto hoje os pais meio perdidos em como orientar e o que orientar. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Por que você acha que existe tanta adolescente mãe já? Eu acho que, assim, é como ela falou, é preciso contextualizar de acordo com a classe social. O que eu percebo é que na classe mais simples, se tornar mãe é entrar na vida adulta e mudar de patamar social na comunidade. Então, ela deixa de ser ali uma criança, uma adolescente, e ela é mãe, ela é alguém, né? Principalmente se ela estiver se relacionando com alguém relacionado ao mundo das drogas, né? Então, aí, o que eles incentivam muito, nós tivemos aí diversos debates no ano passado sobre a questão do aborto e tudo mais, e em algumas oportunidades eu tive com um médico que é da rede pública, e ele falando que isso daí na comunidade que ele atua aqui em São Vicente e em Santos, em algumas áreas carentes, e que assim, o
traficante, ele quer engravidar quanto mais gente, às vezes engravida duas irmãs, a irmã e a prima, as amigas, e porque ele quer formar aquele feudo dele. Então, existe aí toda uma questão hierárquica, uma questão social, dessa mudança de atitude, de patamar social dessas meninas. Então, elas querem engravidar, não foi sem querer, né? Já numa outra classe um pouco mais abastada, mais diferenciada, vai na experimentação e eu acho que no descuido, né? Não há tanto assim essa vontade de ser mãe. Quando acontece, né? Aí elas ficam chocadas e como que eu vou fazer? Algumas aceitam de boa, outras ficam assim Mas meio não é perdidas. falta de informação, né? Não é falta de informação, mas eu diria que é falta de conscientização. Porque elas ouvem, elas sabem, tem preservativo na rede pública à vontade, tem pílula na rede pública à vontade. Nós tivemos, agora é importante colocar, o problema é tão sério que o governo federal editou uma lei, agora em janeiro, dizendo que todo ano, na primeira semana de fevereiro, a semana que contenha o dia 1º de fevereiro, é o dia do combate à gravidez na adolescência, das crianças e adolescentes. Então, é importante agora fazer muitas ações de conscientização nessa semana de 1º de fevereiro. Nós tivemos a oportunidade de participar agora, houve um primeiro evento promovido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde a doutora Albertina, que é a chefe de saúde da mulher, da criança e do adolescente, fez um debate online. E os dados são, assim, perturbadores. E depois de muito debater, um dia inteiro de debates online, a conclusão e o mais prático que se foi colocado, rodas de conversa. Inclusive, está sendo editado agora essa determinação. Todas as unidades de saúde são obrigadas a toda semana promover roda de conversa entre os adolescentes que frequentam a unidade. É claro que você não pode fazer uma notificação compulsória para eles participarem. Mas dá possibilidade de se colocar toda em discussão semana o assunto, vai ter que né? estar à disposição essa roda de conversa para tratar da sexualidade, para tratar da prevenção e para tratar até, digamos assim, do empoderamento dessa menina, dessa adolescente, para dizer para ela que ela pode dizer não, que ela pode impor limites. Porque muitas vezes o rapaz vem e ele não quer se prevenir, ela pode dizer não. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre gravidez na adolescência. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é gravidez na adolescência e abuso infantil. Eu converso com Isabela Castro de Castro, membro da Comissão do Feminismo da ABRAT, e com a psicóloga Gisela Monteiro. A gente está falando sobre essa questão da gravidez na adolescência. Gisela, qual o impacto psicológico que uma gravidez causa nesse momento de vida? Então, hoje em dia a gente entende que a adolescência ainda é um período de desenvolvimento de identidade, né, de escolha profissional, de rumo na vida. Então, a adolescência, eu digo neste momento porque, historicamente, a gravidez na adolescência nunca foi problema há 70 anos atrás. Minha bisavó teve 13 filhos aos 13 anos, começou, isso era normal. Então, o impacto é que haver uma reformulação e, muito provavelmente, essa jovem não vai conseguir se sustentar. Ela mal se sustenta economicamente, quanto mais assumir a maternidade como deveria ser, né? Com uma dedicação e depois uma divisão das tarefas e tal. Então, acho que vem como uma forma de necessitar uma reestruturação. Do ponto de vista psicológico, depende de como ela vivencia isso. Às vezes, inconscientemente, é algo desejado para sair de casa, para provocar uma situação e ter que ter... Eu trabalhei no serviço de pré-natal de adolescente e durante os 9 meses, 7, porque até descobrir e tal, tinha muita mudança. Ia para casa da sogra porque o pai mandou embora, depois voltava para casa, resolvia que ia morar junto com o namorado, não conseguia. E em 7 meses, muita coisa acontecia. Então, tem um impacto e o impacto emocional na adolescente vai depender de como isso é assimilado por ela e pela família, né? Que solução vai se dar? Ela vai continuar tutelada? Então, vai virar... A mãe dela vira mãe do bebê também?
até que ponto ela vai assumir inteiramente esta maternidade. Esses relacionamentos, né, entre a família, eles acabam modificando bastante quando vem uma notícia dessa, né, doutora? Com certeza. Eu acho assim, toda família tem seus segredos, tem sua dinâmica interna, né? E não nos cabe aqui analisar, questionar ou valorar essa dinâmica familiar. Mas o fato é que essa adolescente e a implicação dessa gravidez na adolescência, ela vai trazer efeitos, inclusive, para todos nós, para a sociedade inteira, né? Então, é como ela falou, essa adolescente, ela consegue se sustentar? Como ela vai gerir essa dinâmica dela fora? Ela vai poder trabalhar? Ela vai ficar dependente dos pais? Em alguns casos, ela volta para a escola, vai vai parar de estudar, né? Não vai ter como evoluir, parou a vida no tempo, muitas vezes, né? Então, ela vai perder oportunidades. Ou não, ela vai seguir tudo e, na verdade, quem vai cuidar é a mãe dela ou uma avó, se ainda for muito jovem, né? Então, assim, são questões muito importantes e que impactam em toda a dinâmica profissional aqui da nossa sociedade. Então, esse é um problema de todos nós. E, como eu disse, eu acho que ainda pior do que a gravidez na adolescência é a possibilidade da transmissão das doenças venéreas, da HPV e da AIDS. Você acha que hoje as pessoas usam menos a camisinha, o preservativo? O grande impulsionador da camisinha foi o HIV. Agora, como você tem coquetéis, medicação antirretroviral de prevenção pré e pós-exposição, a AIDS virou uma doença crônica. Então, você tem pessoas com uma quantidade de vírus muito pequena. E esta geração dos millennials, aí, quem nasceu por volta de 1990 e muitos, 97, 98 e 2000, não viu a AIDS matar. Sim. Não viu o que eram essas pessoas sofrendo com a AIDS. Eu estava voltando de viagem e vi no avião um filme sobre o Estúdio 54, que foi uma discoteca em Nova York, nos anos 70 e tal. Um dos fundadores morreu de AIDS em 88. Então, essa população não sabe exatamente o que é isso. Então, a gente teve de 15 a 24 anos, saiu há um mês atrás esse dado, aumentou 700% a contaminação de HIV. Então, as pessoas estão menos o risco que era, e não é só HIV, tem as hepatites, tem os HPVs, voltou, eu já tive paciente com sífilis, com gonorreia. Exatamente. Novamente. Está tudo voltando. É inacreditável, tuberculose. Mas aí a gente volta naquele ponto, não é falta de informação, Não. é falta de conscientização? De conhecimento, você transformar o que é um dado de que a camisinha, preservativo, ele previne todas essas coisas, como a questão, isso eu sei, como eu vou, na hora da relação sexual, eu vou ter a camisinha, eu sou menina de 16 anos, ainda uma menina ter uma camisinha e tirar da bolsa significa o quê? Que ela já sai com todo mundo, transa com todo mundo. O menino que transa com todo mundo é super legal, ele é pegador. A menina não. É um atributo, o mesmo comportamento é visto de formas diferentes. Então, a menina, ela estar sempre com uma camisinha na bolsa seria super adequado e desejável. A questão é como ela vai ser vista. Então, transformar esta informação na hora. Eu falei, meu amigo, não, só com camisinha. Mas ninguém sabe usar direito. É um constrangimento. Tem que estar num certo momento da relação. E aí a gente entra na questão de que falta, talvez, então, essa roda de conversa dentro das roda escolas. De conversa dentro das escolas. Porque só dentro que aí das famílias já se espera que tenha, né? Essa discussão que hoje está muito em voga, né? Será que eu posso falar de sexo na escola? Será que eu não posso falar? Por exemplo, o Santos editou uma lei de que estava proibido falar de sexo nas escolas. Aí nós temos, eu faço parte do Rotary Boqueirão, nós temos o projeto de prevenção do HPV nas escolas municipais e, de repente, a gente recebeu um comunicado que o projeto ia ser suspenso. Mas como que o projeto vai ser suspenso? É um projeto de educação, um projeto de prevenção de saúde. Não, mas é que quando vocês falam, o assunto acaba repercutindo no sexo, a gente não vai mais poder falar com sexo. Nós corremos atrás, isso daí foi revisto e o projeto foi liberado para continuar. Mas existe, assim, esse componente de censura muito forte, ainda é muita polêmica, né? Como ela falou, essa questão do comportamento, o menino pode, a menina não pode. Então, assim, a gente vai falar a respeito ou a gente não vai falar a respeito? Então, precisa se desmistificar isso, que é uma hipocrisia, porque todo mundo faz, todo mundo fala. Então, por que a gente não vai escancarar isso e vai deixar as coisas mais bem colocadas? E no próximo bloco a gente continua a falar sobre esse tema e sobre o abuso infantil. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta, agora falando sobre abuso infantil, e eu converso com a Isabela Castro de Castro, membro da Comissão do Feminismo da ABRAT, e com a psicóloga Gisela Monteiro. Vou falar um pouquinho sobre a questão do abuso infantil, que também permeia essa situação da gravidez na adolescência. A Unipsico deu início a uma campanha Criança Não Namora. O que a gente pode falar sobre essa iniciativa? A gente tem inclusive algumas fotos que falam aqui, ó, ao levar seu filho na escola, sempre o deixe dentro do estabelecimento, prevenção ao abuso sexual infantil, Ministério da Saúde. São questões que precisam ser levantadas, que às vezes os pais não têm muito cuidado em relação a isso, né? Principalmente quando os filhos ainda são pequenos, né? Eles acham que ainda não é o momento, né? O filho é sempre aquela criança pequenininha, não vai tocar nesse assunto. Mas, na verdade, eu acho que desde pequeno a gente precisa ensinar, né? Olha, você precisa respeitar o amiguinho e você precisa exigir que lhe respeitem. Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, nem você pode tocar na parte íntima de ninguém. Então, desde criança, desde pequenos, eu acho que a gente tem que sim ter esse discurso. Mas os pais precisam, né, de ter essa liberdade com os filhos, né? De se sentir à vontade para ter esse diálogo. Você acha que é possível ainda ter esse diálogo? Os pais já estão mais livres? Eu acho que os pais têm que entender que eles podem ser odiados. Faz parte de ser pai. Precisa ser amigo, né, o tempo inteiro. Amigo e eventualmente, se orientar para o bem, para a brincadeira, para o lúdico, para o legal, é legal. Quando você impede alguma coisa, você vai ser odiado. Teu filho vai ter raiva. Como a gente também ama os filhos, tem vontade de matar, né? Quando fazem alguma coisa que não devem. Agora, você vai dizer, você ama ou odeia? Não. A mente adulta é uma mente que não é binária. Ela é e. Eu amo e eu tenho raiva às vezes. Mas o nosso dever é educar. Se você contrariá-lo e ele ficar com raiva de você, faz parte. Ele não pode te xingar, te ofender, te bater. Engole a raiva. Sinta a raiva. O nome disso que você está te sentindo é raiva. Fique com a raiva, Controle ela. Ela passa. E a gente pode voltar a conversar. Então, tem que falar. Agora, dentro dessa campanha, Criança Não Namora, a gente também tem a questão que a gente vê muitas famílias incentivando isso, né? A própria erotização infantil, a gente percebe isso na sociedade de uma forma geral. Você vê crianças, às vezes, no maternal, esse aqui dá um beijinho, é um namoradinho. Eu acho assim, é uma exposição demasiada à televisão, ao computador, a tudo isso. Às vezes, você idolatra o jogador de futebol, a modelo, a artista da TV. Então, imagina, olha que maravilhosa. E ela muitas vezes tem um comportamento inadequado, né? Mas não se olha isso, só se vê o lado glamuroso, só se vê o lado ali do sucesso, eventualmente do dinheiro. Já pensou se a minha filha for uma artista, se a minha filha for uma modelo? E aí começa desde pequeno a incentivar essa exposição em excesso e que acaba depois tendo essa repercussão, né? Muito negativo. Ainda dentro dessa campanha, a gente tem aqui um outro slide. Quando não puder buscar seu filho na escola, avise a direção o nome completo de quem irá acompanhá-lo. Quer dizer, são medidas para a gente tentar prevenir e trazer essa criança em segurança, né? Sim, eu acho que algum tipo de orientação é bastante válida. O que a Isabela falou, eu acho que faltam modelos de identificação saudáveis. Você se identificar com uma mulher porque ela é bonita e dança bem, né? Agora, a gente tem outras formas, a gente tem um conjunto aí, 2, 3 deputadas federais, uma delas peitou o ministro da Educação semana passada. Aliás, eu votei nela por indicação da minha filha, a Tabata Amaral, né? Com toda a propriedade, com educação, mas perguntando para o ministro. Então, a gente tem hoje, juventude, se não dá a impressão que também estamos falidos perdidos como nação não é. Ou como humanidade, mas não é verdade, tem muita gente. Então, quem são essas pessoas que estão fazendo o quê? Qual é o mérito delas? Para a gente apresentar alternativas aos nossos filhos de bons exemplos. Exatamente. Acho que essa questão dos modelos e dos exemplos é importantíssima, né? Essa mídia de glamour aí não está com nada. Você precisa mostrar que existem outras coisas, né? Houve uma campanha muito grande agora no Dia da Mulher, falando de mulheres importantes, cientistas, matemáticas, engenheiras, que fizeram grandes feitos para a humanidade e que não se coloca. Então, assim, olha, as mulheres também são capazes. Você pode fazer outras atividades que não sejam de glamour e você também vai ter sucesso, né? Para a gente finalizar essa questão do abuso sexual infantil, não deixe seu filho sozinho no computador, ele deve ficar em um local ao acesso de todos. Esse é um grande desafio hoje que os pais têm, né? Tentar tirar a criança na frente do computador e saber o que ela está vendo. Principalmente com os celulares, né? Porque hoje em dia o celular é um mini computador
E eu, pelo menos, assim, eu não consigo enxergar a tela de celular de longe. Então, você não vai ter o controle do que o seu filho está assistindo, está vendo ali naquele celular, aquela telinha minúscula. Então, é preciso, sim, ter filtros, é preciso ter esse controle. E acho importante destacar, o mapa da violência, agora 2019, disse que quase 70% dos estupros foram praticados por pessoas conhecidas, por parentes, amigos, vizinhos, né? E isso aconteceu, a maior incidência dos casos, com crianças de até 14 anos. 50% dos casos, crianças de até 14 anos. Quer dizer, o perigo mora ao lado, ou dentro de casa. Mora ao lado, dentro de casa, eu acho que depende da faixa etária, até certa idade, 5, 6 anos, não é preciso nem necessário deixar a criança com tablet. Aliás, atrapalha o desenvolvimento. Não tem por que você deixar uma criança de 2 anos com o celular na mão, porque aquilo vira uma mini tela de cinema, né? Só que a criança, nessa idade, ela precisa de outras atividades físicas, da relação do corpo dela com o espaço, que ela não consegue. Eu brinco que vira um dinossauro, né? Uma criança com os bracinhos curtos. Então, a partir de certa idade, 8, 9, 10 anos, a criança compreende, é uma idade que a capacidade cognitiva mais concreta ela é possível de ser desenvolvida e que dá trabalho. Educar filhos, o trabalho só muda. E essa é a má notícia. Não acaba. Não Ele acaba. muda. E eu brinco que é que nem Ele videogame, né? Vai passando de fase, De vai ficando mais fase, difícil. vai mais complexo. Vai ficando mais difícil. Tem que saber o manual, como é que funciona, né, Gisela? Exatamente. E os pais, será, para a gente finalizar, esses pais, eles têm condições de educar os seus filhos, tanto em relação à educação sexual, quanto à vida deles, de uma forma geral, para que a gente abaixe ainda mais esses índices de gravidez na adolescência? Eu acho que precisa de uma reeducação geral, né? Uma nova postura. Ela estava falando da gente entregar o tablet ou o celular para as crianças. E eu, quando saio agora para jantar no restaurante, se tem alguma mesa com criança, invariavelmente essa criança vai estar com o tablet ou com o celular na mão. Ah, é regra É agora. a babá eletrônica. Então, assim, a minha mãe me ensinou, assim, é mais conservadora, que criança não sai para fazer programa à noite com você. Então, se você não tem com quem deixar, você fica em casa com a criança e você não sai. Cada vez menos a gente tem essa possibilidade de pessoas ajudando, de ter com quem deixar. E os pais não querem se privar, então eles vão levar a criança. E como fazer para aproveitar, para interagir com o amigo, para interagir na festa e cuidar da criança ao mesmo tempo? Põe a criança com a babá eletrônica. A gente vai colher o que está semeando, né? É isso aí. Isabela, muito obrigada pela sua participação. Gisela, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos a oportunidade. O ND fica por aqui, você fica agora com o Jornal da Band. Até mais.